Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Espero que vai tudo bem com vocês, com a vossa família, com a vossa igreja. Mais um dia nos concede o Senhor. Estou aqui reunido com os meus amigos nesta mesa tão especial, onde todas as semanas o bom Deus tem permitido aqui estarmos para falar da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates e vamos falar hoje sobre a lição de número 6 da nossa revista Betel Dominical, que estamos estudando os atributos de Deus. Esta revista que é comentada pelo nosso amigo pastor Valdir Alves de Oliveira, a qual nós também deixamos aqui a nossa gratidão por essa belíssima contribuição nesse trimestre. A lição de hoje, programada para o dia 9 de maio, já estamos prontinhos aqui para fazer aqui o estudo com os meus amigos, aí os esboços já estão tudo pronto, né? Eles estão afiadinhos aqui. Pega a sua caneta, pega aí a sua Bíblia, a sua revista, o planinho de aula, porque vai começar daqui a pouquinho. Antes, porém, eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no nosso canal, que comentaram, que compartilharam. Eu quero inclusive aqui mandar um abraço e uma saudação em nome aqui do pastor Marcos, do pastor William, em nosso nome, da família Betel, da nossa diretoria, a nossa gratidão a você, Marilene Freire Bulhões, diaconisa da Assembleia de Deus, igreja em Amendoeiras, em Cosmos, a igreja de Amendoeira em Cosmos. Ela manda aqui um abraço para nós, meus amigos, dizendo que está aprendendo muito e tem crescido muito assistindo aqui os nossos vídeos. Também a diaconisa Cláudia Oliveira, da Jardim Clarice, congregação da Assembleia de Deus Madureira, do bispo Abner Ferreira. Ela disse aqui, meus amigos, que ela tinha recebido uma missão de Deus e ela estava se sentindo incapacitada, mas ao assistir a nossa aula passada, ela tomou aquela palavra para ela e ela falou, não, agora eu me sinto capacitada em Cristo e eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E eu achei muito interessante esse comentário dela lá no nosso vídeo. Também mandar aqui um abraço, a saudação para Mirani Alencar, da Assembleia de Deus em Guarulhos, todos os nossos irmãos aí da Assembleia de Deus, Ministério Madureira em Guarulhos, nosso amigo aí, pastor presidente, aí o superintendente e todos os professores. Fica aí o nosso abraço a todos os irmãos aí da nossa querida Assembleia de Deus aí em Guarulhos. Também ao pastor Nelson Picanço, da Assembleia de Deus em Itaocara, Ministério de Madureira, também pede para a gente mandar aqui um abraço. Vai aí o nosso abraço. Ele diz que é muito abençoado e todos nós somos abençoados com esse vídeo também, né? A cantora Cláudia Gomes também manda um abraço aqui para Rio das Ostras. Nosso abraço aí para Rio das Ostras, pastor Moisés Dias e todos os alunos e professores aí, amigos da Assembleia de Deus em Rio das Ostras. Também o Flávio de Deus, da Assembleia de Deus Madureira do Braz, bairro do Jaçanã. Ele manda a saudação para nós e nós devolvemos a saudação em Cristo Jesus a todos os irmãos aí do grande campo da Adebras, do bispo Samuel Ferreira, nosso diretor, nosso amigo, nosso líder, nosso presidente da convenção, nosso presidente executivo da Convenção Nacional. Então, nosso abraço a todos os irmãos da Adebras, do grande campo da Adebras aí, todas as congregações. Também aqui ao nosso irmão Simon Bergson, ele também é de Guaianira, Goiás. Então fica aí a nossa saudação a esses amados irmãos que com carinho escrevem para nós e manifesta aqui a gratidão. Também quero agradecer o pastor Pedro Correia, da Assembleia de Deus aqui de Madureira. Pastor Pedro Correia, um amigo e que além de amar a escola dominical também ama missões. Pastor Marcos e pastor William, e ele me disse que todas as semanas, assim que eu envio para ele o vídeo Foco na Lição, ele encaminha o vídeo imediatamente para a Assembleia de Deus em Padre Paraíso. Manda aí meu abraço a Padre Paraíso, Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha, pastor Edson Miranda e sua esposa, pastora Robélia. Também a Assembleia de Deus em Taobim, Minas Gerais, Assembleia de Deus em Natividade, pastor Rodolfo, campo ligado aí ao campo de Itaperuna, pastor Lessa, a qual também eu mando aqui o meu abraço também ao meu amigo pastor Lessa, a Assembleia de Deus em Cambuci, pastor Ademir, Assembleia de Deus em Campo dos Goitacás, pastor Paulo Areias e pastora Rose, Assembleia de Deus em Macaé, pastor Jorge, Assembleia de Deus em Teresópolis, pastor Valdir,
E a Assembleia de Deus em Itaguaí, Rio de Janeiro, pastor Amós, pastor Roberto Ribeiro. Também ele encaminha os vídeos para a Semerge, toda a Secretaria de Missões do Estado do Rio de Janeiro. Que maravilha saber que vocês estão conosco também, juntinhos. Missão e escola dominical, não tem como ser diferente, né? É muito importante isso. Então, eu quero agradecer e também os irmãos lá da Albânia. Esse vídeo também é enviado para a Albânia e também para a Guiné-Bissau e muitos outros, né? Abraço também ao pastor Felipe do Fraê, que é outro também apaixonado pela escola dominical, que também distribui os vídeos aí para todos os contatos que ele tem. O nosso carinho, muito obrigado. É isso, gente, que está fazendo o nosso canal crescer. A escola dominical fica cada vez melhor, mais gostosa e a gente tem cada vez mais motivação. É isso que nos põe em pé, é isso que nos ajuda e nos empurra a fazer cada vez mais e melhor. Com essas palavras, eu quero já saudar aqui o pastor Marcos Santana. Pastor Marcos Santana, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, companheiro, para mais um vídeo. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William, todos os irmãos que estão conosco. Faço minhas as palavras do pastor Prates, alegria, gratidão e saudação aos irmãos que têm interagido com o nosso canal. Vamos então ao texto áureo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações de Jeremias 3, 22. Verdade aplicada. O Senhor Deus, que é riquíssimo em misericórdia, agiu para nos reconciliar com Ele por intermédio de Jesus Cristo. Pastor William Barros, meu amigo, seja bem-vindo para mais um vídeo agora de número 6. Pastor Prates, pastor Marcos e a todos vocês que participam conosco de mais uma aula, a paz do Senhor Jesus. É uma enorme alegria chegar até vocês. Eu somo aqui e a minha voz, junto com o pastor Prates e o pastor Marcos, cumprimentando todos os irmãos que têm participado, postado suas mensagens e nos saudado aí a cada aula. Eu quero aproveitar aqui, enquanto a gente estava aqui se preparando para gravar, nós recebemos aqui uma mensagem do evangelista Juarez, lá da Assembleia de Deus no Ministério de Madureira, em Lages, em Santa Catarina, lá do querido pastor Paixão. Eu quero aproveitar e mandar um grande abraço. Nós estaremos juntos aí daqui a alguns meses, ministrando lá no final de semana. Deus abençoe vocês, é uma alegria. E aproveito, já foi lida o texto áureo e a verdade aplicada, vamos aos nossos 3 objetivos da lição. Primeiro, destacar a grandeza das misericórdias do Senhor. Segundo, falar que a misericórdia e a fidelidade estão ligadas. E por último, ensinar que Deus trabalha visando a restauração. Os textos de referência da nossa lição estão em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículos 21 a 26. E, como não podia faltar, para que tenhamos a melhor aula possível, eu quero associar a nossa alegria orando a Deus. Querido Deus, te agradecemos por mais uma aula. Pedimos a Ti que cada aluno e professor, cada irmão em Cristo, cada pessoa que assistir esta aula possa ser ricamente abençoado, tocado pela Tua palavra, e que o Deus de graça, o Deus de misericórdia, o Deus de bondade, possa alcançar muitas vidas através dessa aula, desse domingo, onde cada professor estará ministrando. Nós oramos e cremos em nome de Jesus. Amém. Chegamos então à lição de número 6, a misericórdia de Deus. Trata-se de mais um dos atributos comunicáveis de Deus. É importante também a gente lembrar que é um dos atributos mais mencionados no nosso meio. Misericórdia de Deus. Há uma estreita relação entre a bondade de Deus e a sua misericórdia. O Salmo 23, verso 6, diz que a bondade e a misericórdia me seguirão. Esse seguirão é o sentido de perseguir. São qualidades sólidas e dignas
de confiança, bem como vigorosas. E esse vigor está expresso nesse termo seguir, que é perseguir. Alguns estudam esse atributo por causa desta íntima relação entre misericórdia e bondade em conjunto com a bondade de Deus. Mas a bondade será mais enfatizada na lição 9 dessa nossa revista. Então, nós podemos aqui adiantar que a misericórdia é mais uma manifestação da bondade de Deus. Seguindo aquela didática de estarmos auxiliando os irmãos no estudo da lição, na preparação da aula, deixo aqui alguns pensamentos, alguns textos iniciais sobre a misericórdia de Deus. Pastor Ezequias Soares, na sua obra teológica, ele disse que é o termo teológico para compaixão. Trata-se da disposição de Deus para socorrer os oprimidos e perdoar os culpados. Falando da misericórdia, ele registrou: Deus não concede ao homem aquilo que ele merece, mas o que ele precisa, pois nós merecíamos o castigo. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Misericórdia é Deus nos preservando do castigo que merecemos. Ele nos perdoa o pecado e a culpa. A misericórdia, ela expressa a bondade de Deus ou o amor de Deus para com os que se encontram em miséria e angústia espirituais, sem levar em conta o fato de que eles a mereçam. Misericórdia, não imposição da penalidade sobre o pecador, com base na justiça divina que cai sobre outro que toma o lugar do pecador, que é Jesus Cristo. Misericórdia, sua bondade manifestada para com aqueles que estão em miséria ou aflição. Deus, o Pai das misericórdias, não está indiferente. Eu, quando estava estudando essa lição, o tempo todo, esse pensamento vinha à minha mente, ao estudar, ler, refletir sobre misericórdia. Deus não está indiferente. Jesus Cristo, durante o seu ministério aqui na terra, em vários momentos, ele demonstrou essa identificação com o sofrimento humano. Deus não está indiferente. O tópico 1, as misericórdias do Senhor. O texto inicial, introdutório do tópico 1, enfatiza que Deus não nos trata como merecemos. E, além disso, uma outra verdade que vem a partir dessa constatação é que, como Deus não nos trata como merecemos, então precisamos perceber a oportunidade para revermos as práticas da nossa vida. E terceiro tópico enfatizado nesse texto introdutório é a longanimidade de Deus, ou seja, a sua paciência.
Longanimidade tem a ver com o fato de Deus ser tardio em irar-se. Longanimidade de Deus também expressa suportar por muito tempo. Um texto que eu deixo aqui como sugestão para refletirmos sobre isso é 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. É muito interessante esse texto. É na natureza de Deus, que vamos encontrar a razão para ainda não ter ocorrida a consumação de toda a história. Por isso que Pedro, escrevendo a sua epístola, ele enfatiza a longanimidade de Deus. Aproveitemos estas oportunidades. O tópico 1.1 diz que não tem fim. Inicialmente, deixo 2 textos da Palavra de Deus para refletirmos sobre esta questão. Êxodo, capítulo 20, versículo 6. Faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Salmo 103, verso 17. De eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem. Vamos aproveitar e sugiro, estarmos abordando isso em classe. Deus nunca deixa de ser misericordioso, pois é um atributo de Deus. Então, como nós estamos estudando, Deus nunca deixa de ser misericordioso. Agora, precisamos considerar essa verdade bíblica a partir de 2 tópicos, pelo menos. Primeiro tópico, a diferença entre ser misericordioso e manifestar misericórdia. Por que é importante a gente estar atento a essa questão? Porque numa leitura superficial, é possível que uma pessoa, ao ler esses textos iniciais que nós citamos aqui, possa estar associando a misericórdia de Deus não ter fim com a questão do universalismo, a questão de que há pessoas que acreditam que no final todos serão salvos, independente do que possa ocorrer ao longo da caminhada. Então, a misericórdia, Deus é um ser misericordioso, mas não significa que manifesta sua misericórdia eternamente sobre todos, indistintamente, independente da reação da pessoa. Segundo, o exercício, a manifestação de sua misericórdia está de acordo com a sua vontade soberana. Isso a gente encontra lá em Romanos, capítulo 9, versículo 15. O apóstolo Paulo escreve: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Trago para os irmãos um comentário de F.F. Bruce sobre este versículo. O significado dominante daquelas palavras é que a misericórdia e a compaixão de Deus não se sujeitam a nenhuma causa estranha à sua livre graça. Inclusive, nós já enfatizamos isso desde o início do estudo dessa revista. Quando a gente está falando dos atributos de Deus, quando a gente está falando sobre natureza de Deus, nós precisamos estar sempre lembrando que Deus, Ele não age, Ele não ama, Ele não manifesta a sua graça
porque está sendo pressionado, porque está sendo colocado na parede. Não, é porque Deus é amor. A misericórdia faz parte dos atributos de Deus e está de acordo com a sua natureza. Vide esses textos bíblicos. Isaías, capítulo 27, versículo 11. Registra: não se compadecerá, não lhe mostrará nenhum favor. Salmo 143, versículo 12, verso 12. Por causa da misericórdia para com seu servo, desarraiga os inimigos. Salmo 136, verso 15. Derribou a Faraó com o seu exército no Mar Vermelho. E aí olha como é que termina isso. Porque a sua benignidade é para sempre. Então é muito importante a gente estar sempre analisando essa questão que é bíblica. Há diferença entre ser misericordioso e manifestar misericórdia. Outra questão que deve ser levada em conta é o tempo para arrependimento. Lucas, capítulo 13, versículo 3. Se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Romanos, capítulo 3, versículo 8. Está dentro dessa questão que nós estamos colocando aqui. Cuidado com o pensamento. A misericórdia de Deus não tem fim. A misericórdia de Deus não termina nunca. Então isso significa que a pessoa ela pode viver de forma à vontade, libertinagem, pecar, porque no final a misericórdia de Deus vai preservá-la? Romanos 3,8, o apóstolo Paulo já falava sobre isso. Façamos males para que venham bens. Paulo termina esse texto dizendo: para estes a condenação é justa. Quinto aspecto importante a ser considerado: o exercício e a manifestação dos atributos de Deus ocorrem em perfeita harmonia uns com os outros. Lembremos-nos que Deus é misericórdia, mas Deus também justiça, fogo consumidor. Tópico 1.2. São novas a cada manhã. Cada dia é oportunidade de experimentar a providência de Deus. Lamentações, capítulo 3, versículo 23. Grande é a tua fidelidade. Ou seja, a misericórdia de Deus, aqui colocada pelo profeta Jeremias, Deus, ele é fiel à sua aliança. Deus é perfeito. Por isso que ele, profeta Jeremias, crendo nisso, ele tem esperança na misericórdia de Deus, porque ele é fiel à sua aliança. Notemos o contexto de Lamentações capítulo 3. Não deixem de ler esse capítulo. Esse capítulo fala de sofrimento, fala de vara do furor de Deus, fala de quebrantamento, fala de lugares tenebrosos, fala de zombaria, fala de amargura e de abatimento. Até que chega no versículo 22, e aí diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Notemos que o que leva Jeremias a ter esperança, mesmo nesse ambiente, é que ele conhece a Deus. Ele sabe que Deus é fiel à aliança e ele sabe que Deus é misericordioso. Isso nos remete a Jó, capítulo 13,
versículo 15, aonde Jó, em meio a tanto sofrimento, em meio a tanta angústia e sem conseguir entender o porquê está acontecendo aquilo com ele, mas note a declaração de Jó: Deus poderá me aniquilar, mas não tenho outra saída. Ou seja, eu vou continuar esperando, eu vou continuar confiando. Assim deve ser o discípulo de Cristo. Não tem outra saída. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Misericórdia ligada à aliança. Lembremos-nos que o Senhor Jesus, ele estabeleceu uma nova aliança, um novo concerto. Um comentarista, R.K. Harrison, ele chega a citar essa expressão, a misericórdia da aliança. E o tópico 1.3, não fazem acepção de pessoas. Dentro desse tópico, eu quero convidá-los a meditarmos em Romanos, capítulo 11, versículos 31 e 32. Paulo está falando ali sobre dois povos, judeus e gentios, para enfatizar que Deus usa de misericórdia com todos, independente de raça, independente de nação, independente de povo. A misericórdia de Deus, ela se expressa, ela se manifesta a todas as pessoas. Novamente recorrendo a F.F. Bruce, achei muito interessante esse comentário dele. Todos, sem distinção, e não todos, sem exceção. Pois há os que resistem, há os que recusam, há os que rejeitam. Barrett, em seu comentário sobre esse texto, ele pontuou uma coisa muito interessante. A esperança da humanidade tem suas raízes na verdade concernente a Deus e não numa verdade concernente ao homem. Que Deus continue nos abençoando com a sua misericórdia. Ele é o Pai das misericórdias. Muito bem, pastor Marcos Santana, muito bom aí o fechamento do ponto 1. Então, o que eu aprendo aqui com o fechamento desse ponto 1? Que nós todos somos pecadores e merecíamos sermos castigados, mas Deus não faz isso. E por que Ele não faz? Por causa da sua misericórdia. E Ele não nos castigando por causa da misericórdia, Ele está dando para a gente o quê? Uma oportunidade para a gente rever os nossos conceitos e práticas erradas e nos consertar e vir para o caminho certo. E Deus é longânimo, mas mediante o nosso arrependimento. Esse é o fechamento do ponto 1, muito bem explicado aqui pelo pastor Marcos Santana. Então vamos ao ponto 2, com o pastor William Barros, as misericórdias de Deus e sua fidelidade, pastor William. Meus queridos irmãos, corroborando com tudo que disse o pastor Marcos Santana, eu queria trazer o que é misericórdia, também olhando para o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Acredito que isso possa dar mais luz e corroborando com tudo que o pastor Marcos disse e ajudar também os professores. No hebraico, é interessante que nós vimos que bondade e misericórdia andam juntos. Nós vimos isso no Salmo 23, no verso de número 6, quando a Bíblia diz que certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade no hebraico é hesed, que fala de bondade, de benevolência. E é interessante que daí vai derivar justamente a palavra que é utilizada para cegonha no hebraico, que é a palavra racida, que vai significar justamente algo muito importante, porque nesse caso a cegonha é um dos raros animais na natureza que ela divide o alimento dos filhotes com filhotes de outras espécies de aves. Então, daí vai derivar também
justamente esse sentido de bondade, de partilhar com aquele que precisa, partilhar com quem necessita. Agora, por outro lado, a palavra misericórdia no hebraico é raham, que vai falar de simpatia profunda, tristeza ou dor pela aflição do outro, acompanhada de desejo de ajudar, como mencionou aqui o pastor Marcos. Já no Novo Testamento, a palavra misericórdia ela tem duas palavras no grego. Duas palavras no grego que é a língua do Novo Testamento. A primeira é a palavra eleos, que vai falar de piedade, compaixão ou misericórdia, que está em Lucas, eu vou dar os dois textos que aparecem, Lucas 10, verso 37 e Hebreus capítulo 4 e o verso de número 16. E há uma segunda palavra no grego para misericórdia, que é a palavra oiktirmos. Se eu errar aí, os irmãos que falam grego aí relevam. Olha só, essa palavra vai falar de um outro aspecto da misericórdia, que é o companheirismo em meio ao sofrimento. Ou seja, a misericórdia se revela também na atitude do companheirismo em meio ao sofrimento. E vai aparecer em 3 passagens do Novo Testamento. Filipenses capítulo 2 e verso 1, Colossenses 3, verso 12 e a Epístola aos Hebreus, capítulo 10 e o verso de número 28. Então está aí, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, as palavras que são utilizadas nos originais para falar de misericórdia. Tendo dito isso, nós vamos introduzir no nosso tópico 2, quando fala sobre as misericórdias e a fidelidade de Deus, nós vemos que o nosso autor ele apresenta 2 aspectos práticos com relação à ação de Deus, que é o primeiro, o juízo pela desobediência e segundo, a restauração pelo arrependimento. A gente vai ver isso, por exemplo, olhando para Deuteronômios 27 e o capítulo também 28, quando Deus fala dos juízos do Monte Ebal e das misericórdias ou das bênçãos prometidas no Monte Gerizim, que são 2 montes que ficam um de frente para o outro lá no norte, na Galileia, lá em Israel. Então vejam que, na verdade, se a pessoa produz frutos de arrependimento, Deus tem bênçãos para ele. Se a pessoa produz atos deliberados de desobediência, automaticamente tem o juízo. Então, o juízo e a bênção estão de acordo com o propósito de Deus para o homem, de acordo com a sua atitude, a sua resposta à ação de Deus na sua vida, a sua palavra para a sua vida. O nosso tópico 2.1 vai falar sobre justamente as misericórdias de Deus em face à esperança. Maipirman, um judeu convertido a Deus e que foi um grande teólogo morto na década de 40 do século XX, ele vai dizer que a ira de Deus, em muitos momentos, ela é misericórdia disfarçada. Por quê? Nós vamos ver aí quando Deus diz que a sua ira dura só um momento e no seu favor está a vida. Ou seja, Deus é um Deus pronto para perdoar, é um Deus misericordioso, um Deus que espera de nós o fruto do arrependimento. Palavras como bondade, amor, perdão, são palavras que estão juntas, interligadas com a misericórdia divina. O Deus misericordioso, ele é misericordioso também porque ele é um Deus de amor. Ele é amor, ele é bom e o desejo dele é perdoar o pecador e estabelecer uma relação a partir da transformação de vida, a partir da justificação, a partir de uma vida santa. O propósito de Deus é que essas palavras coexistam na nossa experiência. Ou seja, o ser humano não é alvo apenas da misericórdia. Ele é alvo da misericórdia porque Deus quer perdoá-lo. E Deus quer perdoá-lo porque Deus é amor. Deus é amor e Deus é bom. Nós vamos ver um exemplo disso em João, capítulo de número 8, quando Jesus vai perdoar, vai tratar aquela mulher pega no ato de adultério. Os seus acusadores trazem a mulher até a presença de Jesus, esperando que naquele momento fariam algo para pegar Jesus. Imagina, trazem a mulher até Jesus e eles imaginam, agora pegamos ele. Porque eles disseram, Senhor, mestre, a lei manda apedrejar as tais. E tu o que dizes? Eles esperam o quê? Se Jesus diz naquele momento, não apedrejem, e vai dizer, você vai contra a palavra, vai contra a lei, e se ele diz, apedrejo, você não prega o amor, eles tinham certeza que iam pegar Jesus naquele momento. Porém, Jesus escrevia com o dedo na areia. Imagine a mulher ali, descabelada, chorosa, humilhada, envergonhada naquele momento ali de cabeça baixa.
De repente, Jesus vira para todos, pela insistência, e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí a Bíblia diz, desde os mais velhos até os mais jovens, foram largando as pedras e foram embora. Ou seja, o propósito de Deus é que traga esperança para o pecador, mudança de vida, transformação de vida. Agora mesmo, assistindo essa aula, talvez haja alguém afastado do caminho do Senhor, alguém que está desviado, alguém que por algum motivo saiu e hoje praticamente se limita a assistir cultos online, mas não pertence, não tem qualquer vínculo mais ao corpo de Cristo em nenhuma igreja. Não, sabe, quem sabe alguém até muito atuante no evangelismo, gostava de participar, ganhava almas. E é o tempo de olhar para a misericórdia. Ainda há esperança para você. O nosso tópico 2.2 vai mostrar as misericórdias também estão atreladas à disciplina. E eu me lembro aqui de uma passagem na Bíblia que está em 1 Reis, capítulo 13. Eu vou só mencionar porque é um texto grande, versículos 11 ao 34. E a gente vai ver aqui algo muito importante com relação a isso. O pastor Marcos, na fala final dele, falou sobre justamente essa questão da responsabilidade. Ou seja, não pode se esperar a misericórdia como um cheque em branco. Posso fazer o que eu quiser e pronto. Não. Em 1 Reis 13, versículos 11 ao 34, a gente vai ver a situação do altar de Jeroboão. Deus vai enviar um profeta até Jeroboão que vai profetizar contra o altar de Jeroboão. Todos conhecem a passagem. Aquela estátua vai cair, o Jeroboão aponta a mão para ele, aponta o dedo para ele, e na hora a mão dele fica seca, ressecada, fica congelada ali, travada. E então ele vê que Deus tocou nele e pede que o profeta ore por ele, para que Deus tenha misericórdia. Ele deve ter pensado, eu vou morrer. E o profeta ora e Deus restaura a mão dele. E o profeta ouve do rei o seguinte: olha, vamos para minha casa, vamos comer pão na minha mesa, eu vou lhe dar um presente. Você imagina que deveria ser um presente de um rei. E ele disse, não, eu não posso. Deus me deu a ordem de vir aqui, de profetizar e de não comer neste lugar, de não aceitar presentes aqui nesse lugar e não voltar pelo mesmo caminho. E aí, o rei ouve aquilo, tudo bem. Ele vai seguir o seu caminho de volta. E aí, nesse interim, a Bíblia diz que um outro profeta da região, a Bíblia chama de profeta velho, já era um profeta de idade avançada, o filho dele chega em casa e conta tudo para ele. Pai, se o senhor souber o que aconteceu agora, o senhor não vai acreditar. E conta tudo. Mas para onde ele foi? Ele foi nessa direção aqui. Ele monta no animal dele e vai atrás do profeta. Encontra ele, quem sabe, num pit stop ali debaixo de uma árvore, pegando uma sombrinha, quem sabe, fazendo um lanche. Deus tinha dito para ele não comer naquele lugar. E ali ele encontra ele, diz, vem para minha casa. Ele diz, não posso. Venha comer pão na minha mesa, não posso. Deus me disse para que eu não coma nesse lugar, para que eu não aceite presentes e que eu não voltasse pelo mesmo caminho. E então aquele homem diz para ele, não, mas eu também sou profeta igual você. E Deus falou comigo para te levar para minha casa. E por fim, vocês conhecem a história bíblica, aquele mesmo profeta que mentiu e acabou levando ele para sua casa e ele cedeu, mostrando uma vida muito superficial com relação a conhecer a Deus e a sua voz, ele acabou, vejam, ele não sucumbiu à tentação de comer na mesa do rei, mas acabou cedendo ouvindo uma pseudo-profecia. E na mesa, o mesmo profeta que o mentiu para ele, se torna naquele momento um instrumento e diz para ele, olha, como você transpassou o meu mandamento e você desobedeceu e voltou aqui, você não será sepultado no túmulo dos teus pais. Em outras palavras, o profeta está dizendo para ele o seguinte, você não chega vivo em casa. E aí, ele sai dali e um leão o intercepta no caminho e o mata. E o mesmo profeta ainda vai enterrá-lo, vai sepultá-lo. Quer dizer, o profeta mentiu para ele, aquele profeta mentiu para ele, acabou levando ele para a casa dele, profetizou o que ia acontecer e ainda fez o sepultamento dele. Eu já vi muitas pessoas pegarem a Bíblia e ficar assim, poxa vida, mas e o profeta velho aqui? O que aconteceu com ele? Não tem nada aqui. Poxa, o que Deus fez com ele? O outro morreu. Mas e ele que mentiu? E ele que fez isso tudo? A Bíblia não está dizendo, ou a Bíblia não quer dizer que Deus trate de forma impune quem erra. A questão não é essa. O foco no texto ali é o outro profeta que desobedeceu. Isso não significa que não tenha acontecido nenhuma consequência. O relato ali não traz isso para nós. Porque o foco ali é o outro profeta. A lição para nós é o seguinte, não se preocupe com o erro dos outros. Não se preocupe com o que vai acontecer com os outros. Se preocupe
de chegar vivo em casa. Se preocupe é como você vai viver depois dessa aula. Ou seja, você foi alvo da misericórdia, Deus lhe alcançou, Deus lhe abençoou, e agora o que você vai fazer? Você também, eu e você, estamos diante de mandamentos, estamos diante de responsabilidades e que não podem ser esquecidas, porque além da misericórdia, nós vamos entender que ela está atrelada à disciplina e é necessário atentar para esses detalhes. No nosso tópico 2.3, nós veremos que as misericórdias de Deus também estão atreladas ao arrependimento. Não foi essa a pregação de João Batista? Vejamos o texto de Mateus capítulo 3, versos 2 e 8. E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Vejam a expressão produzir frutos de arrependimento, ou seja, o arrependimento ele precisa produzir frutos. Esses frutos estão ligados a uma vida nova, a uma vida de transformação, a uma vida de comunhão com Deus. A vida nova em Cristo é uma vida que produz frutos de arrependimento, se desdobra em uma nova vida. Inclusive, eu faço um alerta aqui a todos, a gente precisa tomar muito cuidado. Ao longo do tempo, a gente acaba se modernizando com relação, por exemplo, a costumes, com relação a algumas práticas, com relação, por exemplo, antigamente a gente usava chapéu, hoje, por exemplo, não se usa mais. Então, são costumes que vão mudando de tempo em tempo, como outros. Porém, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu lembro quando era garoto, você via pessoas que vinham para a igreja, aceitavam a Cristo como seu Salvador, se entregava a sua vida a Jesus, a pessoa mudava de ambientes que frequentava. A pessoa deixava de ir para o bar, deixava de frequentar alguns lugares que ele tinha como lugares que não condiziam com a nova vida em Cristo, a roda dos escarnecedores. A pessoa, por exemplo, parava de fumar, a pessoa passava a frequentar a igreja, ter comunhão e outras práticas. Muitas pessoas estão hoje buscando um tipo de cristianismo onde não precisa mais mudar. A pessoa é cristã, mas ela fuma. Ela é cristã, mas ela bebe. Ela é cristã e ainda pede para você provar na Bíblia sobre isso. Onde é que está escrito que não pode beber? Onde é que está escrito que não pode fumar? A pessoa vem para o cristianismo, mas não muda. Ela continua, ela é cristã, mas continua frequentando baile funk, continua frequentando locais que em outrora se tinha como profano. Ou seja, é um cristianismo que acaba se adaptando, se moldando aos gostos da pessoa. A proposta do Evangelho, o fruto ou os frutos do arrependimento devem ser demonstrados na nossa vida pela mudança de caráter, mudança de comportamento, mudança até mesmo em vários tipos de relacionamento. Ou seja, agora eu não sento mais na roda dos escarnecedores, agora eles é que sentam na minha mesa. Eu vou ser testemunha de Cristo para essas pessoas e não viver na contaminação do pecado. Então, é um alerta que eu faço aqui, cuidado com esse tipo de cristianismo, porta larga, com esse tipo de cristianismo onde se pode tudo, esse tipo de cristianismo que não muda pessoas, esse tipo de cristianismo que não leva a mudanças ou frutos de arrependimento. Então, nós precisamos produzir frutos, sim, de arrependimento. O nosso tópico 3, e eu entro aqui nele, vai mostrar que Deus também trabalha visando a restauração do ser humano. Eu torno a mencionar aqui palavras como nós vimos aqui ao longo dessa lição, que estão associadas diretamente à misericórdia, que é o amor, a bondade, o perdão. Essas palavras coexistem numa vida onde a misericórdia de Deus se manifesta. Misericórdia, bondade, amor e perdão estão interligados. Deus deseja que seus filhos vivam uma vida perdoados, debaixo do seu amor, da sua bondade e que experimentem a sua misericórdia. Lembrem, a Bíblia diz, filhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado. Quer dizer, é uma vida onde a graça de Deus constantemente se manifesta, mantendo essa pessoa em uma vida de santidade. Nós vamos ver isso, eu lembro aqui, nesse ponto, de uma pregação do saudoso pastor Bernard Johnson. Foi um grande pregador, um grande mestre. O pastor Bernard Johnson, numa pregação, ele mencionou um exemplo como ilustração que eu trago aqui, que cabe aqui. Ele mencionou que, uma certa ocasião, um jovem cresceu, e esse jovem tinha sido criado na igreja, mas havia mergulhado na bebida, por fim, com influência de mais amizades, nas drogas, e acabou se voltando para o crime. Ele chegou a ser pego e então foi levado a julgamento.
Nessa ocasião, ele teve um advogado que conseguiram, a família conseguiu um advogado muito bom. E esse advogado lhe defendeu com unhas e dentes, mostrou que aquele rapaz era uma vítima social, que aquele rapaz precisava de uma chance, ele era muito novo, tinha um grande potencial, etc. E conseguiram amenizar muito a pena dele, quase que apenas trabalhos comunitários. E ele chorou quando a sentença foi dita, ele abraçou aquele advogado em lágrimas, você salvou minha vida, eu te devo muito. E passou o tempo, em vez dele aprender com aquela lição que havia acontecido, ele mergulhou novamente nas drogas, no vício e também no crime. E o que aconteceu? Mais uma vez foi pego. Dessa vez com vários crimes acumulados. Foi levado a julgamento. Quando o juízo estava prestes a ser dado pelo juiz, todos de pé, ele olha para o juiz e não acredita no que está vendo. Ele falou, eu conheço esse juiz. E quando olha para o juiz, ele reconhece, era o antigo advogado que o havia livrado naquela ocasião. Era o seu antigo advogado de defesa, que havia estudado, feito concurso, se preparado, e agora era juiz. Quando ele olha para aquele juiz, ele olha para ele e levanta a mão. As pessoas pedem para ele não falar, mas ele levanta a mão. Juiz, senhor meritíssimo, o senhor foi meu advogado de defesa, o senhor lembra de mim? Ele olhou para ele e disse, olha, eu acho que eu recordo, eu estou lembrando de você. Naquela vez o senhor me salvou. Ele disse, mas naquela vez eu era o seu advogado. Agora eu sou o seu juiz. E a sentença vai ser dada agora. E ele foi condenado e preso a vários anos de prisão. Jesus agora também é o nosso advogado. Mas chegará o tempo que ele será juiz. Chegará o tempo aonde a misericórdia dará lugar ao juízo eterno. Nós vemos isso, a Bíblia já deixa claro para nós isso no livro do Apocalipse, no juízo do trono branco. Nesse momento, você que assiste essa aula, eu me apego aqui no nosso tópico 3, no ponto 1, que fala sobre a esperança em meio à aflição. Independente de como você está assistindo agora essa aula, caído, fraco, desviado da presença de Deus, saiu da casa do Senhor, independente de qual momento que você esteja vivendo, vivendo nesse momento a morte de um ente querido nesse momento de pandemia, o sofrimento de perda da sua economia, do seu emprego, sem saber como é que vai ser o dia de amanhã. Eu não sei qual é a aflição, qual é o problema que agora açoita seu coração, sua vida. Mas eu quero terminar a minha participação aqui, como o nosso tópico mostra, que é a esperança em meio à aflição. Eu quero lembrar você que em Apocalipse, capítulo 2, na segunda carta das 7 cartas às igrejas da Ásia, a igreja de Esmirna, ele diz, nada temas das coisas que hás de padecer. Mesmo aquela igreja sendo sofredora e passando por graves problemas e graves perseguições, Jesus disse, nada temas das coisas que hás de padecer. E no final, lhe faz uma promessa de vida eterna. Oh, irmãos, não compare esse momento tão rápido da vida, de sofrimento e dor, ou de perda ou decepção, com a glória que em nós há de ser revelada. Agora pode estar chorando, agora pode ser doído, agora pode ser sofrimento, mas está prestes o tempo onde veremos a Jesus face a face. Agora as portas podem ter fechado. Agora tudo pode parecer muito difícil, mas além de Jesus estar conosco agora, Ele sustentar nesse momento difícil, lhe dar todo o suporte, toda a graça necessária, Ele lhe garante a vida eterna. Seu nome está no livro da vida. Se alguém que assiste essa aula, por algum motivo, naufragou da fé, nesse exato momento, dobre seus joelhos, ou onde você estiver mesmo sentado, feche seus olhos por um minuto e diga, Jesus, eu entrego minha vida a Ti de todo o meu coração. Perdoa os meus pecados. Eu Te entrego minha vida totalmente para viver uma vida nova e produzir frutos de arrependimento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que o Deus de misericórdia possa estar conosco nesse dia. Amém. Muito bem, pastor William Barros, muitíssimo obrigado aí por seu comentário e a sua participação aqui no ponto 2 e aqui no ponto 3. Com isso, meus amados irmãos, eu aprendi aqui nesse ponto 2, conforme muito bem colocado pelo pastor William, que Deus, Ele prometeu nos perdoar. Fique tranquilo, Ele não volta atrás por causa da sua fidelidade. A fidelidade de Deus. Deus é fiel, mas a única coisa que Ele espera é que nós nos atenhamos a Ele. Então,
Não importa o que você aprontou, o que você fez, o que eu tenha aprontado, o que eu tenha feito. Deus é fiel. Ele prometeu perdoar, perdoou. Descanse no Senhor. Só como disse o pastor William, segure no Senhor, nova vida, novos rumos, novos caminhos, novo direcionamento agora pelo Espírito Santo e seja feliz e abençoado. É o que nós aprendemos, a misericórdia do Senhor. E lembrar também que nem sempre Deus nos livra das aflições, é o nosso foco na lição aqui desse ponto. Mas Ele passa conosco nas aflições que a gente tem que enfrentar. Fica tranquilo. E com isso, eu quero passar aqui ao pastor Marcos Santana para as suas considerações aqui dos pontos 3.2, 3.3 e a conclusão, pastor Marcos Santana. Muito obrigado, pastor Prates. Vamos estar aproveitando esse tópico 3 e procurar ajudar muitos irmãos que em momentos de dificuldade, de aflição, várias vezes ficam a se perguntar: mas será que Deus realmente está me vendo? Será que Deus, Ele me ama? Esse tópico vai tratar desses momentos difíceis, porque Deus trabalha visando a restauração. E o comentarista pastor Valdir, ele faz uma conexão desse trabalhar de Deus visando a restauração com as aflições que surgem na vida do discípulo de Cristo enquanto ele está na sua caminhada nesta terra. E aí ele divide em 3 subtópicos. Esperança, mesmo nas aflições. Segundo, estarmos conscientes de que a aflição, ela tem essas 2 características na vida do cristão: temporal e equilibrada. Faz-me pensar naquele texto do Salmo 103. Deus, Ele lembra-se de que somos pó. Ele conhece a nossa estrutura. E reflexão. Momentos de aflição são excelentes momentos para refletirmos. A fim de contribuir nesse estudo e nessa abordagem para os nossos alunos em classe, é importante percebermos nas aflições o propósito de Deus em nos aperfeiçoar. Ora, se nas aflições Deus está trabalhando para o nosso aperfeiçoamento, então podemos dizer que esse momento está intimamente conectado com a misericórdia de Deus. Para ajudar nesse entendimento, Salmo 119, verso 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. O que é isso, senão misericórdia de Deus? Salmo 119, verso 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Salmo 119, verso 75. Eu sei, acho belíssima essa expressão do salmista, eu sei que me castigas porque és fiel. Lembremos-nos sempre de estarmos associando misericórdia à fidelidade de Deus, à aliança firmada com o seu povo. Porque Deus é fiel, Ele é misericordioso,
na hora da aflição, na hora da angústia, Ele é misericordioso. O salmista percebeu isso. Eu sei que me castigas, porque és fiel. Segunda associação que é importante fazermos baseado nesse tópico 3 é sobre a esperança. Há esperança no castigo, por sabermos que Deus é misericordioso. Eu não pedi o pastor Prates para separar esse salmo, mas se ele puder fazer isso, vai me ajudar muito. É o Salmo 130, verso 7. Esse texto do salmista vai contribuir para estarmos enfatizando isso que nós acabamos de colocar. Mesmo no castigo, há esperança. E a nossa esperança, ela está baseada, ela está fundamentada em sabermos que Deus é misericordioso. Por favor, pastor Prates. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. Eis aí a afirmação do salmista. Espere, porque há misericórdia. Também, a título de contribuição, não deixem de recorrer ao segundo livro de Samuel, capítulo 24. Lembremos-nos que nesse capítulo acontece aquele censo ordenado por Davi, que vemos que Deus não se agradou, e aí Deus envia o profeta Gade para apresentar a Davi 3 situações. Davi, você quer que venham 7 anos de fome, ou durante 3 meses você esteja fugindo dos seus inimigos, ou 3 dias venha a peste na terra. Ou seja, Davi sabia que estaria agora sendo submetido ao castigo de Deus. O versículo 14 é tremendo, porque Davi responde a Gade, depois de dizer, estou em aperto, estou numa situação difícil. Davi já estava prevendo dias difíceis. Agora notemos o que ele falou. Caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Então Davi se submeteu à disciplina, se submeteu ao castigo, mas o fez confiando no Senhor, esperando no Senhor. Ele continuou na presença do Senhor. E o tópico 3.3 vai nos convidar a refletirmos. Em meio às aflições, é importante refletirmos sobre a nossa responsabilidade a partir do conhecimento e da experiência com a misericórdia de Deus. Quero trazer de novo aqui aquele pensamento que nós temos repetido ao longo desta revista, que o conhecimento acerca de Deus é um conhecimento não apenas intelectual, mas experimental, mas que provoca mudanças e acarreta responsabilidades. Deixo então como sugestão para apresentarmos aos nossos alunos, aos irmãos, que aproveitemos, mesmo vivenciando momentos difíceis, para refletirmos sobre a nossa responsabilidade a partir do conhecimento e da experiência da misericórdia de Deus. Primeiro, responsabilidade de sermos misericordiosos. Lucas, capítulo 6, versículo 36.
Depois os irmãos podem verificar que em Efésios, o apóstolo Paulo também vai dizer isso. Sede misericordiosos. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: revesti-vos das entranhas de misericórdia. Acarreta responsabilidade. Segunda, uma vida de adoração. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. O apóstolo Paulo vai dizer: por causa das compaixões de Deus, por causa das misericórdias de Deus, apresentemos a Deus os nossos corpos. Vida de adoração é responsabilidade de quem conhece e experimenta a misericórdia de Deus. E por último, arrependimento, mudança de vida. Lamentações, capítulo 3, versículos 40 a 42 e Lamentações 5, 21. Lembremos-nos que Jeremias escreveu num contexto de disciplina, num contexto de castigo, num contexto de sofrimento. E aí ele vai mostrar que a reação que se requer daquele que conhece e experimenta a misericórdia de Deus é arrependimento e mudança. Que o Espírito Santo nos conduza, nos ajude e nos esclareça a cada dia mais sobre as misericórdias do Senhor. Amém. Muito bem, pastor Marcos Santana, obrigado aí por fechar também aí o ponto 3, eu fiz aqui as minhas anotações, muitas sugestões de leituras aqui que o pastor Marcos trouxe para nós aqui, está aqui no meu bloco de anotações aqui, para que eu possa estudar mais sobre a lição de hoje, muito bom. Nós podemos dizer então que o pastor Marcos e o pastor William nos ensinaram aqui neste ponto 3, que a misericórdia de Deus é compaixão e bondade. E um dos sinais da sua misericórdia é que ele dá ao homem uma oportunidade, ou seja, o tempo. Ele espera que o homem arrependa, né, reconheça que precisa voltar ao seu Criador. Então é aquilo, fechando aí o que nós já dissemos, eu vou só afirmar mais uma vez: sinta-se perdoado, arrependa ou perdoada, arrependa, segure nas mãos do Senhor, firme-se no Senhor. As misericórdias do Senhor nos alcançou e Deus nos presenteou nesta semana com esta lição tão maravilhosa. Que assim seja na minha vida e na vida de todos aqueles que buscam no Senhor uma resposta. E assim chegamos ao final, anunciando que, querendo Deus, a semana que vem estaremos de volta para o estudo da lição de número 7, onde vamos falar sobre a santidade de Deus. Então, pastor Marcos, já que chegamos ao final, vamos então nos despedir dos nossos irmãos e agradecendo a Deus por esse momento com uma oração. Peço ao Senhor que eleve a Deus uma palavra de oração. Pai nosso que estás nos céus, Senhor do céu e da terra, nos achegamos agora diante do Teu trono de graça, como diz a Tua palavra, para estarmos diante do Senhor, porque sabemos que do Senhor vem misericórdia. Nós precisamos a cada dia da Tua misericórdia. Graças nós te damos, porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco e é a causa de não sermos consumidos. Nos unimos em oração para pedir misericórdia para aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão carecendo do Teu socorro, da Tua intervenção. Que as Tuas mãos abençoadoras estejam estendidas. Senhor, continue a cada dia nos esclarecendo, nos ensinando
acerca de Ti. Que possamos crescer na graça e no conhecimento, até que Cristo venha, em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.